Olá a todos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre o dízimo. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar desse assunto, que é um assunto bem contundente, bem polêmico, porque diverge e dá bem da margem a vários pensamentos, a questão do dízimo. Dando sequência ao estudo sobre o dízimo, anteriormente nós falamos sobre a definição do dízimo, nós falamos um pouco em síntese, como também vai ser esse vídeo resumidamente, nós falamos do dízimo de Abraão, nós fizemos um paralelo, entre o dízimo da lei e o dízimo de Abraão. Se você ainda não assistiu o vídeo, vou deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso aos estudos anteriores na mesma questão do dízimo. Portanto, caros amigos e irmãos, se você tem uma Bíblia, vamos pegar a Bíblia e vamos ler a Bíblia. Hoje vamos falar, como anteriormente prometido, hoje nós vamos falar sobre o dízimo de Jacó, o dízimo de Jacó. No dízimo de Abraão, só recapitulando algumas partes aqui, no dízimo de Abraão foi classificado, foi exposto, botado a claro, colocado a claro, melhor dizendo, a questão de muitas pessoas usarem Abraão como um exemplo de um fiel dizimista. E depois pegar em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e aplicar também a mesma questão do dízimo. Visto que o dízimo que Abraão praticou, o dízimo que Abraão deu, não corresponde com o mesmo dízimo da lei mosaica. Eu não entendo porque tem líderes religiosos que pegam Malaquias e depois cita Abraão. Depois aí vai citar o quê? Jacó. A qual vamos entrar na questão aqui. O dízimo que Jacó fez. Nós vamos abrir nossa Bíblia. Sem mais delongas, gostaria de enfatizar para vocês a questão da observância da Bíblia, das Escrituras. Certo, caros amigos e irmãos? Não importa o que eu falo, não importa o que você fala, não importa o que eu penso, não importa o que você pensa. O que importa é o que diz as Escrituras, a palavra de Deus. É isso que nos interessa, é isso que nos importa, é a palavra de Deus. Portanto, vamos pegar a Bíblia, vamos direcionar nosso pensamento, a nossa atenção total, o que diz a Bíblia Sagrada. Pedir ao Espírito Santo, através da misericórdia do Eterno de Deus, para abrir o nosso entendimento, para nós compreender realmente a Escritura. Compreender não de uma forma pacífica, ou seja, parcial, estou dizendo assim, não compreender de uma forma parcial, mas de uma forma que possamos nós entender. Então, vamos ler a Bíblia. Você pode compartilhar o vídeo, você pode baixar o vídeo, colocar numa página, como o irmão um dia deste na rede social entrou e falou comigo sobre a questão que vai colocar o vídeo, pode colocar, fica à vontade. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Gênesis, o capítulo 28, versículo 18. Gênesis capítulo 28, versículo 18. A coluna de Betel. Nós vamos ler o texto que faz menção do dízimo de Jacó. E depois fazer algumas considerações ao dízimo de Jacó. Lembrando que, futuramente, em outras aulas próximas, se o Eterno permitir, Deus permitir, nós estaremos recapitulando a questão do dízimo de Jacó e outras questões que já foram faladas. Como já falei no vídeo anterior, sempre eu gosto de enfatizar eu acho interessante porque muitas vezes nós não escutamos direito, aí acabamos ouvindo de novo e fica melhor, né? Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 28 e o versículo 18. Está escrito assim:
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó voltou um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que direcionar nossa mente às Escrituras, certo? Porque muitas vezes você está lendo a Bíblia e já está imaginando a interpretação que foi recebida do pastor, da denominação, da religião, na base da religiosidade. Você quer defender um ponto de vista e tal, então você já vai lendo para defender o ponto de vista seu e não o que diz a Bíblia. Então vamos ler a Bíblia para entender o que a Bíblia realmente diz, certo? Bem, como já lemos no texto, na questão do dízimo, aqui é a segunda vez que a Bíblia menciona o dízimo. A primeira vez está em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Agora, acabamos de ler no capítulo 28 e o versículo 22. Temos que considerar alguns pontos principais sobre a questão de Jacó. No mínimo, 3 pontos principais. Primeiro, que Jacó fez um voto. Segundo, que Jacó fez neste voto, segundo, uma condição, se. E terceiro, o dízimo. 3 coisas que estão interligadas uma com a outra. Recapitulando, vamos ler. E Jacó, primeiro voto, votou um voto. O que é um voto? É um propósito. Um propósito dele, gerado no coração dele, um propósito. Dizendo, e aí ele fala o propósito. Se a condição, com condição, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Este foi o voto. Continuidade do voto. Ponto e vírgula. A segunda parte do voto. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo, terceira parte do voto, e de tudo quanto me deres, certamente te darei a 10ª parte. É isso, o dízimo. Aqui não é do que ele tinha, do que ele estava ao redor dele, os bens que ele ia dar. Aqui é de algo futuro. Se acontecesse, ele daria 10%. Então, o dízimo aqui de Jacó é na base, na solenidade de um voto. Não é o mesmo dízimo da lei mosaica. Por conta que temos aqui apenas o termo dízimo, como já falei anteriormente. Tem pessoa que diz, o Jacó, Abraão deu o dízimo, então você também deve dar o dízimo. Jacó deu o dízimo, então você também deve dar o dízimo. Irmãos, nós não podemos pegar esses textos isolados para tentar forçar uma barra, forçar uma pessoa a dar o seu 10% do seu salário. Isto é uma covardia. Isto é tirar proveito. Tirar proveito da ignorância do povo. Tirar proveito
das pessoas em situações que eles não conhecem. Caro amigo, irmão, pastor, você que está me assistindo, eu recomendo você, se citarem essas passagens, pregar essas passagens como realmente ela está escrita. Não dizer, olha, Abraão deu dízimo, então você também deve dar o dízimo. Jacó deu o dízimo, então você também deve dar o dízimo. Irmão, repare, analise as condições, o contexto. Isto é uma vergonha. Amedrontar o povo para tirar o dízimo usando passagens completamente não anexado com a realidade. Isto é uma vergonha. Quando eu escuto uma pessoa falar, você deve dar o dízimo por causa que Abraão deu o dízimo, eu me pergunto, será que essa pessoa realmente conhece e sabe do que está falando? Segundo, você deve dar o dízimo porque Jacó deu o dízimo. Você já reparou aqui que Jacó fez um propósito, um voto? Tá vendo, irmão? Se foi voluntário, o dízimo também tem que ser voluntário. Quem falou que o dízimo é voluntário? O dízimo, na lei, era uma obrigação. Para Deus abrir a janela do céu e mandar chuva sobre a agricultura, sobre as plantas dos judeus. E aí, tem pessoa que cita Jacó. Jacó fez um voto. Ninguém falou para ele, Jacó, faça um voto. Faça um voto. Faça um voto de você oferecer, se Deus, se acontecer isto, que tem um se, condição. Então, se você deve dar o dízimo porque Jacó deu o dízimo, aí você tem que perguntar, então se Deus me der aquele salário, eu dou o dízimo. Não, mas de tudo que entra na sua mão você tem que dar o dízimo. Não, mas o de Jacó não foi assim. Jacó primeiro ele fez de algo que ele ia receber e se acontecesse, se não acontecesse ele não dava o dízimo. Ele está falando de condição. E tudo quanto o Senhor me deres, se for comigo, der vestido, e em paz, botou um maior obstáculo. Se Deus fizer isto, aí no final ele fala, e tudo que o Senhor me deres, dessa característica que ele acabou de falar em cima, eu darei 10%. Então, você já analisou a sua Bíblia aí hoje? Mais uma vez, e Jacó fez um voto, em alguma versão diz, dizendo, se Deus for comigo, condição, se Deus não fosse com ele, ele não daria o dízimo. Mas na lei mosaica, todos eram obrigados a dar o dízimo, a levar o dízimo, a devolver a décima parte do que era produzido na terra. O povo tinha que levar. Então, caros amigos e irmãos, eu já deixei a nota no outro vídeo, vou deixar a nota também nesse vídeo. Eu não sou contra a pessoa ser um dizimista, certo? Eu não sou contra o dízimo, porque muitas pessoas podem confundir, trocar 6 por meia dúzia, entrando com preconceito, antes de perguntar coisa a mim, já começa a falar, o Daniel tá contra o dízimo, o Daniel é contra isto, o Daniel é contra isto. Irmão, deixa de ser tão ignorante, pergunta-me. Vamos para a Escritura e saber o que diz a Bíblia, sem embaraçamento de religiosidade, denominacionalismo, religiosidade, dividismo. Para a Bíblia, a Escritura. A Escritura diz o quê? Aí você vai para a Bíblia. Não é eu em si, mas o que diz a Escritura. Então, se eu for praticar, pegar o exemplo de Jacó, eu praticarei o dízimo em seguintes condições, e não como obrigação, como na questão da lei mosaica. Por quê? Como já falei anteriormente, eu não sou contra o dízimo. Se você, caro amigo e irmão, está praticando o dízimo, eu não estou pedindo para você parar de dar o dízimo. No final desse estudo, você vai compreender a questão do dízimo. Vai compreender um pouco a questão do dízimo. Aonde é que a Escritura nos direciona e leva-nos
até a questão final sobre os dias atuais. Se devemos ou não devemos continuar praticando o dízimo. Eu não estou aqui para falar para você parar de dar o dízimo. Pelo contrário, estou aqui para enfatizar a concretividade da sua fé naquilo que você pratica, mas que você possa praticar como realmente deve ser praticado e não como deve ser, não como é mandado. Nós devemos praticar uma coisa como ela realmente deve ser praticada e não como é mandada. Obedecer um líder, um pastor, um bispo, uma pessoa religiosa, qualquer líder, cegamente. Eu obedeço, eu obedeço, eu obedeço. Sim, sim, sim. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ler a Bíblia, a Escritura. A Escritura, livro de Salmos, capítulo 119. Salmos, olha o que diz a Escritura. Salmos, capítulo 119 e o versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples, dá luz sobre alguma coisa, abre nossa mente a entender alguma coisa. Então, estamos expondo a Escritura. Não é religião, não é uma pessoa falar, você tem que fazer isto, pode fazer porque vai dar certo, você tem que fazer isso porque fulano tal fez tal. Você cita a Escritura, caro amigo, irmão pastor, para induzir as pessoas a dar o dízimo, mas você tem que explicar os textos, não de uma forma que você queira que o povo pratique na sua própria explicabilidade, mas de acordo com o que está escrito. O dízimo de Jacó serve de exemplo para nós, como o dízimo de Abraão? Não! A resposta é não, irmãos. Porque se nós for praticar o dízimo de Abraão, como eu falei anteriormente, nós vamos praticar de coisa que não é nossa. Como é que eu vou dar dízimo de uma coisa que não é minha? Que eu peguei de um despojo de uma guerra, o que ficou do resto, eu vou e dou o dízimo daquilo. Enquanto eu deveria dar da minha propriedade e não dei, então fica sem anexo. Como é que os irmãos vão dar o dízimo? Só se eles acharem alguma coisa na rua, alguma coisa assim, ele pega e dá um dízimo lá na denominação. Você aceita, pastor, isso aí? Você aceita, caro amigo irmão religioso? Você aceita isto? Você não vai aceitar isto. Você quer que ele dê o 10% do salário dele, de tudo que passar pela mão dele. Mas não é o dízimo de Abraão. Eu estou tentando enfatizar a realidade e a verdade, não a mentira, não a manipulação, não a distorção de texto. E o dízimo de Jacó? Você quer que a pessoa faz um voto, se acontecer, se eu tirar aquela causa que eu vou dar o dízimo, você quer que aconteça isso? Não, você quer que todo mês mensalmente você quer que o dízimo chegue lá na tesouraria, coisa do tipo. Então para que você falar que Jacó deu o dízimo? Se o dízimo de Jacó não corresponde com a realidade que o povo pratica hoje na sua denominação. Isso é uma heresia, uma distorção, é uma contradição. Ao mesmo tempo você diz, Abraão deu o dízimo, mas o povo não pode praticar o dízimo que Abraão deu. Jacó deu o dízimo, mas o povo não pode praticar o dízimo que Jacó deu. Não é porque tem a nomenclatura de dízimo que você pode aplicar nos dias atuais. Certo? É isso que eu estou tentando enfatizar para vocês, mediante as verdades da Escritura, a palavra do Eterno. Lembrando que o vídeo está encerrando. Vou ficando por aqui. Mas lembra-se que o assunto de dízimo de Abraão, dízimo de Jacó, no final dos estudos, nós vamos recapitular todos esses assuntos. Alguns vão entrar com mais detalhes, outros não com mais detalhe não, mas está aí. Você quer, agora eu creio que você não vai dizer lá em cima do púlpito, de trás de uma plataforma, não vai dizer assim, irmãos, temos que dar o dízimo porque Abraão deu o dízimo. Aí se você falar isso, você está induzindo as pessoas a praticar o dízimo de Abraão. Mas se eles for praticar o dízimo de Abraão, você não vai aceitar. Eu creio nisto. Você não vai aceitar. Irmão, Jacó deu o dízimo, mas se o povo for praticar o dízimo de Jacó, você também não vai aceitar. Um voto, algo voluntário. Ah, eu acho que eu vou fazer isto, eu vou. Se Deus me der tudo, se Deus me der nessa condição, eu vou dar o dízimo. Não, você não vai aceitar assim. Você quer que o povo dê.
E aí, para poder acolchar mais a coisa, disse, se não dá, Malaquias diz que é amaldiçoado. Você é amaldiçoado e tal, tal. Então, para que citar Abraão e Jacó? Para que citar? Se você cita Malaquias, que é da lei mosaica. Tá misturando a coisa com a outra, não tem coligação. Não é porque tem um nome em nomenclatura de dízimo que se aplica ao contexto. Lembre-se disto, caro amigo, líder, você que prega, você que é pregador, sobre a questão do dízimo. Então estou aqui não para, vamos dizer assim, defamar, desfazer o ensinamento tradicional do dizimista, exemplo de dizimista como Abraão, Jacó. Não é para derrubar a tradição, por mais que pareça que vai ser derrubado, né? Não sei se vai ser derrubado, mas é para você abrir os olhos e ler o que está na Escritura e ponto final. Ler o que está na Bíblia. O que importa, interessa é o que está na Bíblia. Tá certo, caros amigos e irmãos? Espero que todos tenham entendido essa questão. Porque o irmão Danielzinho vai. O irmão Daniel Duarte, mas também daqui a pouco, depois ele voltará, se Deus permitir. Recapitulando esses assuntos sobre Abraão e Jacó. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre aquele assunto que diz, o dízimo é antes da lei. Aí cita esses dois episódios, de Abraão e de Jacó. E quando a pessoa vai praticar o dízimo realmente de Abraão, se for praticar o dízimo de Abraão e de Jacó, não vai ter anexo para eles praticar o que está dizendo dentro da lei mosaica. Certo? Então, não estou aqui para destruir, estou tentando para trazer edificação e ajudar as pessoas a compreender para que tenha mais solidez na prática do dízimo que você esteja praticando. Não estou aqui para atrapalhar você praticar. Pode dar, o dinheiro é teu, a renda é sua, você pode fazer do seu dinheiro o que você quiser. No entanto, que os líderes e as pessoas que são lideradas possam entender corretamente, de acordo com o que está na Bíblia, não na base da tradição, religiosidade, tradição teológica, não. De acordo com o que está na Bíblia, a prática de como realmente é o dízimo. O dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo que é na lei. O dízimo de Jacó também não tem nada a ver com o dízimo da lei. Então, não podemos, se vocês pegam a lei, depois a pessoa, mas o dízimo, a lei foi abolida, a pessoa não tem para onde correr e falar, não, Abraão foi dizimista. Não cite Abraão, porque você não vai querer praticar, não vai querer que os seus liderados pratiquem o dízimo que realmente Abraão praticou. Que é um dízimo de despojos, dízimo que algo que não era dele. Então a pessoa vai dizer, só vou dar o dízimo, como você falou, irmão, quando eu receber, achar alguma coisa assim, achar uma pessoa me der alguma coisa, aí é que eu vou dar o dízimo. Você não vai querer isto. Então para que cita Abraão? Jacó deu o dízimo. Aí a pessoa, então vou praticar o dízimo de Jacó quando me der na cabeça, quando vier aqui no meu coração e com condições, e vai ser um voto que eu vou fazer. Se Deus me der, bem, se Deus não me der, eu não posso dar o dízimo. Você não vai querer assim. Então, pare de citar Abraão e Jacó e fica com o que está na lei. Aí nós vamos estudar sobre a questão da lei mosaica, mas futuramente, sobre a lei, né, o que estão relacionados ao dízimo, como o templo, sacerdote, levitas e coisa semelhante. Tá certo? E que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Espero que eu tenha ajudado você, certo? Ajudado para a verdade, porque meu compromisso é com a verdade das Escrituras. Sei que talvez serei aplaudido, elogiado nesse vídeo, mas isso não vem ao caso. Eu não estou buscando elogio, eu não estou buscando aplausos, estou buscando a verdade das Escrituras. Alguns gostam, outros não gostam. Não importa se você gosta ou não. O importante é que a verdade deve ser colocada como fundamento da nossa fé e conduta nesta terra. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Um prazer estar falando das Escrituras, da palavra do Papai Celestial a cada um de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo estudo, a qual estaremos dando continuidade ao estudo sobre o dízimo.